Algumas informações do que aconteceu. Nós recebemos um agradecimento da Sociedade de Medicina Nuclear, porque os ministérios todos integrados, nós conseguimos fazer a chegada de um material que é importante para o pessoal que tem câncer, na cura do câncer, do molibdênio 99, do iodo 131, vieram da África do Sul para o Instituto de Pesquisas Energéticas, o IPEM. Eu vou, abre aspas, uma frase que eles colocaram: em grandes momentos de crise, somente quando há sinergia, união e comprometimento é que se superam desafios. Com a atuação conjunta de várias instituições no Brasil e no exterior, inúmeros brasileiros pacientes poderão ser beneficiados essa semana com os procedimentos da medicina nuclear. Tivemos a repatriação de cerca de 13 mil brasileiros, lembrando que ninguém fica para trás dentro das nossas possibilidades. O governo federal continua firme no propósito de salvar vidas e manter empregos, e atendendo à determinação do presidente, foi criado um grupo de trabalho de coordenação de ações estruturantes e estratégicas para a recuperação, já prevendo as ações pós a pandemia. Recuperação, crescimento, desenvolvimento do país em respostas aos impactos relacionados ao coronavírus. Essa iniciativa deverá ter um nome, que eu roubei do ministro Tarcísio, chamado Programa Pro Brasil. Recebemos uma remessa de itens de equipamentos da Vale, doados pela Vale, de 1 milhão de testes rápidos, 660 mil máscaras N95, 2,7 milhões de máscaras cirúrgicas e 400 mil aventais. Então, eu gostaria, em nome do governo federal, mais uma vez, agradecer o esforço da Vale do Rio Doce. Gostaria de relembrar que a todos que as doações aos mais afetados por essa pandemia podem ser feitos pelo programa Todos por Nós, Arrecadação Solidária e Brasil Acolhedor. Eu passaria a palavra agora ao ministro Tarcísio. Obrigado, ministro Braga Neto. Boa tarde a todos. Queria começar falando um pouco do plano logístico. Está todo mundo curioso para saber como é que vai funcionar a logística de recepção do material que foi adquirido pelo Ministério da Saúde na China. Nós estamos trabalhando em estreita colaboração com o Ministério da Saúde, que tem uma equipe competente lá na diretoria de logística. E vamos iniciar essa jornada, que é uma jornada longa. A gente está falando de 960 toneladas de equipamentos, né, que vão ser deslocados aí para o Brasil nas próximas 6, 8 semanas. São 40 voos, é realmente uma operação de guerra que começa amanhã. Amanhã nós temos 2 Boeing 777 que estão em Abu Dhabi, já estavam em Abu Dhabi fazendo manutenção, e eles se deslocam para Xiamen. E assim que a carga estiver liberada pelas autoridades chinesas, a gente inicia esse voo de retorno, né? O avião vai parar em Doha para fazer o reabastecimento e depois vai para Guarulhos, né? De Guarulhos vai para a central de distribuição do Ministério da Saúde, e daí a gente vai distribuindo para o resto do Brasil, nas aeronaves comerciais, nos voos domésticos que nós temos, utilizando o espaço de porão, dentro da malha mínima que foi estabelecido, até os hubs, né, em cada um dos estados, e de lá para outros estados pela via rodoviária. Também vamos contar com o apoio da Força Aérea. Essa primeira carga, a gente está falando de 53 toneladas, são 15 milhões de máscaras. Nós testamos ao longo da semana passada com os voos da Vale, que trouxeram kits e também EPIs, várias rotas, né? Então nós temos aí, conseguimos estabelecer algumas rotas seguras. Uma dessas rotas é via Oriente Médio, podendo parar para reabastecer em Dubai, em Doha, em Tel Aviv. E outra rota que nós testamos com sucesso também foi a rota da África, parando em Addis Abeba, né, na Etiópia, em Lomé, na capital do Togo, chegando até Guarulhos. A gente vai ter também, somando esse esforço, voos da Suzano, que também está doando testes rápidos e EPIs, assim como a Vale. E esse esforço, então, começa na semana que vem. A gente começa com esses 2 777, que vão sair de lá tão logo a carga seja liberada. Isso pode acontecer
no dia 18, no dia 19. Então, ou no dia 20, ou no dia 21, mais tardar, toda essa carga, essa primeira leva já vai estar no Brasil, e nós vamos repetindo essa operação ao longo das próximas semanas. É interessante. Joca é um cara cheio de ritmo. ...200 leitos, né, para estabilização, ou seja, todos eles nós temos condições de instalar respiradores. E o próximo desafio agora é o de Manaus. Nós estamos acertando os detalhes com o Ministério da Saúde, que nos passa a prioridade, né, e esse vai ter o foco aí na saúde indígena, vai ser um hospital de campanha exclusivo para indígenas lá em Manaus. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar no dia de hoje é a campanha de vacinação dos trabalhadores de transporte. Então, o ministro Mandetta priorizou essa turma, que é importante para nós, né? A gente seguindo aí a determinação do presidente, é uma turma que não parou, que sabe da sua importância para o país. Nós teremos, então, do dia 16 de abril até o dia 9 de maio, a vacinação dos caminhoneiros, dos trabalhadores portuários. Essa vacinação vai ser feita nos postos de saúde, né, das cidades portuárias, e o caminhoneiro vai poder se vacinar em qualquer posto de saúde do Brasil, se identificando por meio da sua carteira de trabalho, da sua carteira do sindicato, da cooperativa, o seu registro de transportador rodoviário de carga, ou mesmo com a carteira de motorista CDIE. Então, é uma categoria importante para nós, que tem trabalhado, tem dado a sua parcela de contribuição, e foi colocada como prioritária aí na campanha de vacinação. E mudando um pouco de assunto, tirando um pouco o foco da questão do coronavírus, mas já como o ministro Braga Neto adiantou, falando de recuperação, nós temos feito calls com investidores estrangeiros. Nesse período, nós temos mantido a estruturação de projetos em andamento. Concluímos uma série de projetos enviando para o Tribunal de Contas da União, recebemos retornos de volta, e estamos percebendo o investidor estrangeiro interessado nos nossos projetos, ou seja, o interesse não caiu, pelo contrário, aumentou, e a gente está vendo o seguinte: o programa de concessão vai prosperar e vai ser uma alavanca importante de retomada, de recuperação de emprego e de investimento na nossa infraestrutura. Ministro Braga Neto, era isso que eu tinha para hoje. Obrigado. Boa noite a todos. Da área de ciência e tecnologia, nós temos 4 novidades aqui para hoje, começando com a parte de comunicações. Na verdade, a primeira, na área de radiodifusão, isso em apoio à educação. Nós sabemos que as crianças têm que ter as aulas em casa, então nós emitimos um decreto na semana passada de multiprogramação. O que significa isso? Que as emissoras de televisão, elas podem, excepcionalmente, durante esse período, terem 4 canais cada um. Então, por exemplo, o canal 4 vai ser o 4, 4.1, 4.2, 4.3. Isso é para TV digital. E esses canais podem e devem ser usados pelos estados, pelas secretarias de educação dos estados, para que sejam dadas as aulas para as crianças utilizando esses canais. O estado do Paraná já iniciou as aulas na semana passada, junto com o Ministério da Educação, foi feito o contato com todos os secretários de educação dos estados, e isso, então, com certeza vai ajudar para que essas aulas sejam dadas para as crianças durante esse período. A segunda novidade é com relação a um website, que é o Ciência em Casa, tudo junto, né? cienciaemcasA.mcetic.gov.br, cienciaemcasa.mcetic.gov.br. Esse é um canal, um website feito pelo IBICT, que é uma das nossas vinculadas do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações,
E também é voltado para o público infantil, né, onde tem diversos aplicativos e jogos e educação, né, também científica para as crianças, que elas podem seguir em casa, durante esse tempo em casa. Então, é uma boa maneira de se divertirem, aproveitando para conhecer mais sobre ciência e tecnologia. Da área você sabe, nós temos 3 frentes no Ministério, uma, né, a ciência aplicada, vamos dizer, diretamente ao vírus, a outra é com relação ao apoio de tecnologia, né, para o combate aos impactos, e a outra em comunicações. Falamos sobre comunicações, um pouco aqui sobre ciência, e na área de desenvolvimento de tecnologia, nós temos um edital da FINEP, que é uma seleção pública, né, da FINEP com o FNDCT de 5 milhões, que já está na praça, vamos dizer assim, uma subvenção econômica à inovação, e isso é voltado para equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. Então, são inovações, são em pequenas empresas, microempresas, startups que queiram entrar com projetos nessa área. São 5 milhões, então, nessa subvenção econômica. Além disso, também da FINEP, nós temos um crédito, né, e isso é uma linha de crédito de 600 milhões aberta para aumentar a capacidade, para escalar, vamos dizer assim, a capacidade de produção de equipamentos no Brasil. Então, ele tem esse crédito de 600 milhões, ele é aberto para reconversão industrial, então as empresas, para terem as suas linhas de produção reconvertidas, vamos dizer, para produzir equipamentos necessários nessa época. A segunda linha é um crédito para desenvolvimento e escalonamento de dispositivos médicos, e a terceira linha é aquisição inovadora para a saúde. Então, as empresas que queiram aplicar para esses créditos podem entrar em contato com a FINEP, em www.finep.gov.br, com mais informações. Obrigado. Bom, boa noite a todos. O presidente Bolsonaro, de maneira corajosa, como comandante da nossa nação, faz um posicionamento de equilibrar os cuidados e as prevenções na área da saúde com as questões de sobrevivência econômica. Todos nós sabemos o Brasil que nós herdamos. Todo o Brasil sabe quem era o Brasil em janeiro de 2019. Era um país sem confiança interna, era o país aonde o mundo todo olhava com desconfiança. O que foi feito no ano de 2019 foi a recuperação do Brasil. Um ministério técnico, com autonomia e independência. Recuperamos através das reformas que fizemos, e fundamentalmente a reforma previdenciária, a maior reforma previdenciária que já se fez em um país no mundo ocidental de uma única vez. Recuperamos a confiança interna, o Brasil voltou a crescer, gerar empregos. Recuperamos a confiança externa. Nesse momento onde somos afetados por essa epidemia, é muito importante o posicionamento do presidente Bolsonaro, que com sensibilidade, mas com um olhar para todos, não apenas no presente, mas também no futuro, equilibra os cuidados, os investimentos, as condições financeiras para que a saúde brasileira possa responder, através do exército de enfermeiros, médicos, atendentes, possa enfrentar o desafio do Covid-19. Mas, por outro lado, corretamente, chama a atenção do Brasil, chama a atenção de prefeitos e governadores, de que o Brasil também precisa olhar para o espectro e a onda da fome, da miséria e do desemprego. Cada um de nós aqui sabe, e cada gestor público também sabe, o quanto isto é complexo, o quanto isto é difícil. A busca do equilíbrio, da racionalidade, é fundamental no atual momento. E para isso, o presidente Bolsonaro determinou ao Ministério da Cidadania que, juntamente com a Caixa Federal e com a Dataprev, iniciasse um programa de auxílio emergencial para dar condições
a que as famílias brasileiras, as mais vulneráveis, possam enfrentar da melhor maneira possível esse momento difícil. Mas é importante todos nós, como sociedade, e particularmente os gestores municipais, refletirem até onde o Brasil enfrenta esta enfermidade e até onde vai o processo em que mais de 4.300 cidades brasileiras estão a milhares de quilômetros de um caso de coronavírus e elas estão sem atividade econômica. Faço isso em caráter pessoal, me sinto no dever de fazer esse alerta, quer como parlamentar licenciado, quer como ministro de Estado, porque acredito que é chegada a hora de se fazer uma reflexão sem paixão, apenas a paixão pelo povo brasileiro, apenas a paixão de servir a sociedade brasileira e garantir que nós tenhamos presente, mas nós temos que garantir que tenhamos futuro. E o futuro não pode ser de miséria, não pode ser de fome, não pode ser de desemprego. Então, aqui, quero deixar registrada, ministro Braga Neto, essa minha posição, depois de muito refletir, e trago aqui o meu apoio incondicional ao presidente Jair Bolsonaro na sua condição de líder da nação, de buscar fazer esse equilíbrio. Sei que é difícil, sei que é complexo, mas nós temos que buscar, não apenas o presidente, cada gestor em cada cidade do Brasil, cada governador da federação tem que também participar desse esforço de proteger o Brasil no presente, mas não matar o nosso futuro. O Ministério dividiu em 3 grandes grupos o auxílio emergencial. E, juntamente com a Dataprev e a Caixa, fez uma primeira triagem nos inscritos no Cadastro Único, que são 75 milhões de brasileiros e brasileiras, dos quais 65 milhões têm CPF. Desses, retirando os beneficiários do Bolsa Família, encontramos um universo de 5.971.000 pessoas, que 2.600.000 já receberam na última quinta-feira pela Caixa Federal e pelo Banco do Brasil, e 3.371.000 pessoas desse primeiro lote, que significou um custo de 3.582 milhões, receberam hoje, através da abertura de poupança digital. Então, nós já temos 5.971.000 brasileiros que já estão, uma boa parte deles, esses 3.371.000, estão bancarizados, porque eles não tinham conta bancária. Eles estão com poupanças digitais abertas na Caixa Econômica Federal, num trabalho que tudo sinaliza que nós vamos superar a casa dos 20 milhões de brasileiros, para que vocês entendam a complexidade do que nós estamos fazendo. E logo depois eu vou falar desses informais. Essas pessoas do Cadastro Único se somam mais 3.019.000 mulheres, chefes de famílias que nós chamamos de monoparentais. Estas mulheres já começaram a ter creditado esses recursos no dia de hoje e vão prosseguir entre o dia de hoje e amanhã. O custo desse atendimento a essas 3.019.000 famílias, 2.829.000 reais. Nós também informamos o grupo do Bolsa Família, onde nós teremos 700.000 famílias das 14.299.000 famílias. É o maior número de famílias na história do programa Bolsa Família. Ela é atingida no governo do presidente Jair Bolsonaro. E também para lembrar, foi o primeiro e único presidente que pagou o 13º em dezembro do ano passado para o Bolsa Família, que tem a maior média de ticket médio para as famílias do Bolsa Família. Então receberão 13